Bom, boa tarde, gente. Eu sou Flávio da Cunha Rezende, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Ciência e Política, desde 2000, e pesquisador de produtividade e pesquisa do CNPq. Eu tenho dirigido a minha atenção na carreira para pesquisar sobre como um determinado campo do conhecimento se ajusta às regras de inferência. Isto é, em que medida um determinado campo do conhecimento passa a produzir um conhecimento mais orientado pelas regras de inferência. E eu venho me dedicando a estudar o caso particular da ciência política. Talvez eu me diferencie um pouco dos cientistas políticos nacionais que estão muito focados em problemas concretos, do ponto de vista empírico. Eu tenho pautado a minha agenda por uma preocupação, digamos assim, mais epistemológica. Nesse sentido, eu venho desenvolvendo uma pesquisa há 10 anos, pelo menos financiada pelo CNPq, dentro do grupo de pesquisa que eu dirijo, que é o grupo de epistemologia e métodos comparados em ciência política, né, que tem tentado compreender como a produção de alto fator de impacto na ciência política se transformou, né, nos últimos 20 anos. Vários artigos, várias teorias têm sido geradas a partir desse empreendimento intelectual, né, que tem sido muito proveitoso para mim. Hoje a gente vai falar particularmente de um dos subprodutos primários dessa pesquisa, que é o artigo Transformações Metodológicas na Ciência Política, que foi originalmente publicado na revista Política Hoje, né? E depois ganhou uma versão mais contemporânea, agora no ano passado, em inglês. E esse artigo também dá base para o novo livro que eu estou escrevendo sobre métodos, com o título desse artigo. Então, esse artigo será o foco, portanto, da nossa discussão. Vamos a ele. O artigo é muito simples e tenta oferecer uma visão panorâmica das grandes transformações que a ciência política sofreu a partir dos anos 90. Então, é preciso compreender que a produção de qualquer disciplina ela é um produto humano e, assim sendo, ela está orientada por instituições formais e instituições informais. Né? E essas instituições formais dão sentido a crenças e valores que orientam a determinadas práticas, a determinadas regras metodológicas, epistemológicas, de como se produzir o conhecimento válido em cada disciplina. Isso não foi diferente para a ciência política. Então, o artigo tenta entender exatamente como essas crenças e valores fizeram com que a produção contemporânea da ciência política, isso é, atual, digamos, dessa década ou da década passada, seja radicalmente diferente da produção pré-anos 90. Então, é preciso compreender, em primeiro lugar, que essas crenças e valores, elas são alteradas substancialmente por dois tipos de fatores. Fatores endógenos e exógenos. Assim como as teorias neo-institucionais explicam, né, que a mudança ela se deve a fatores exógenos e endógenos, nós também seguimos essa orientação, dado que eu também pesquisei anteriormente a esse empreendimento intelectual muito sobre a mudança institucional e produzi vários artigos. Então, esse artigo, vamos dizer, seria uma aplicação disso, dessa questão da mudança institucional para o caso da produção do conhecimento. Então, a teoria moderna da mudança institucional centra fogo em fatores endógenos e exógenos. Então, procuramos identificar na produção de alto fator de impacto, lendo uma gama muito grande de artigos metodológicos e empíricos para esse artigo,
procurando identificar quais teriam sido esses fatores, vamos dizer, fatores causais. Claro que existem outros, né? Sempre a realidade social é muito mais complexa do que nós podemos manejar. Todavia, nós podemos, à guisa de simplificação e redução, compreender que existem fatores exógenos extremamente importantes que se combinam a fatores endógenos, e são eles. Vamos lá, eu vou apresentar aqui um pequeno slide que eu preparei para... Está gravando? Tá. Bom, então, temos aí uma estrutura bastante simples desses fatores endógenos e exógenos que explicam a mudança, no caso da ciência política. Então, os fatores exógenos, temos 3 grandes vetores de transformação, claro, que estão interrelacionados, né, e que impactam decisivamente sobre a produção de conhecimento em qualquer área e também na ciência política. São eles, primeiro, a expansão e difusão da democracia. Então, com a democracia, obviamente, como os cientistas políticos muito sabem e já estudaram, as sociedades passaram pela terceira onda, digamos, como diria Samuel Huntington, das democracias, e isso permitiu com que a questão do conhecimento científico fosse muito mais estimulado e as práticas fossem muito mais compartilhadas, uma ciência muito mais aberta, muito mais compartilhada, etc. A globalização também, por outro lado, a globalização econômica e política das sociedades, combinadas à democracia, permitiu também que não houvesse mais o que havia no passado, isto a noção de ciência política muito paroquializada em torno dos países, né? Então, a globalização tornou possível uma série de processos na difusão do conhecimento, na questão da internacionalização das práticas, né, das regras metodológicas, teóricas, enfim. E a questão tecnológica, que tem, claro, um peso bastante importante, sobretudo na questão do acesso à informação e na difusão dessa informação através da questão da informática, né, toda a ciência da informação que está ligada a isso, que impacta decisivamente na ciência política. Então, esses seriam, vamos dizer, os fatores exógenos identificados. Isso é, vivemos, então, uma ciência política que passa a operar em ambientes mais democráticos, mais internacionalizados ou globalizados, num mundo com menos barreiras e com acesso a formações de cientistas em outros contextos, trocas de experiências, compartilhamentos, não só do ponto de vista pessoal, mas institucional, grandes redes de difusão do conhecimento, de troca de informações, pesquisas conjuntas, e por aí vai. E a tecnologia que deu suporte a toda essa gama de possibilidades que se abre para a nova ciência política que vem a partir daí. Isso é parte da equação. Do outro lado, existem fatores endógenos, que são peculiares à própria disciplina. É extremamente importante entender que existem 3 vetores bem conhecidos, e que eu me restringi a eles por uma questão também de simplicidade e simplificação. Primeiro, a ideia de Pippa Norris, tá, com a ideia de ciência política cosmopolita. Então, ela originalmente, essa importante cientista política americana, muito conhecida mundo afora, lança uma ideia extremamente instigante para a ciência política, em particular, de que nós estaríamos entrando num processo radicalmente novo de uma ciência política cosmopolita, em que os problemas de pesquisa, os referenciais teóricos, os métodos e a forma de fazer ciência política estaria sendo, pela primeira vez na história da ciência política, compartilhada em grande escala. E esse processo contínuo de difusão, claro, iria
está ligada aos processos exógenos que eu já mencionei, da democracia, da globalização, da tecnologia. Então, ela fala que, pela primeira vez na história do conhecimento sobre os fenômenos políticos, né, dentro das ciências sociais, estaríamos observando que o conhecimento vai se tornando mais isomórfico, mais comum. Digamos, um cientista político húngaro ou um cientista político sri-lankês, português e brasileiro podem estar trabalhando dentro de teorias, métodos e regras inferenciais muito compartilhadas, o que não era possível no passado, né? Onde se tendia a especificidades muito locais, paroquialismos, culturas muito arraigadas ao local. Então, ela identifica bem esse processo. Esse é um processo muito forte. O segundo é a produção de uma obra metodológica canônica chamado Designing Social Inquiry, que é um vetor extremamente importante de transformação endógena da disciplina, produzida por três grandes figuras, né, da ciência política. Um deles, Gary King, considerado o principal metodólogo, talvez de maior visibilidade na história da disciplina. O outro, Keohane, que é um grande pesquisador das relações internacionais, e o outro, Verba, que é um comparativista. Então, eles escrevem esse livro que introduzem duas importantes contribuições ao processo, digamos assim. Primeiro, eles introduzem um novo padrão de cientificidade na disciplina, pautado em 4 elementos. Primeiro, a questão de que a ciência política deveria se aproximar, né, de maior interesse pelas regras de inferência, ou seja, a inferência causal é o propósito central da produção de conhecimento em ciência política. Segundo, os métodos têm primazia, né? Terceiro, todo conhecimento produzido sempre é aberto à incerteza, isto é, a ciência política estaria sempre aberta a refutações, a testes, a debates fundamentais e a contra-refutações e contra-refutações, hipóteses que estão continuadamente sendo desafiadas. Então, não existe essa ideia de uma ciência que produz certeza, mas, pelo contrário, que produz incerteza. E, por fim, a questão da replicabilidade e da accountability, que eles consideram como decisiva para a nova ciência política, né? Então, esse seria um primeiro esforço, uma primeira contribuição desse livro. A segunda contribuição é a da similaridade entre os métodos. Eles argumentam em torno de haver, na verdade, uma similaridade lógica entre os métodos quantitativos e qualitativos que clivavam a disciplina no passado. Então, eles falam que se o propósito é gerar inferências, né, válidas, então o propósito da ciência política seria gerar inferências válidas, tanto os métodos quantitativos quanto qualitativos, eles estariam submetidos a uma lógica comum. Então, essa contribuição é extremamente importante. E uma terceira, que a gente vai dar ênfase daqui a pouco, é a importância dos desenhos de pesquisa. Eles falam que se a inferência é a chave para a cientificidade, o propósito central, então precisamos construir desenhos de pesquisa mais críveis, mais sólidos, mais robustos. Isso abriu toda uma reflexão metodológica na disciplina, tanto na área de métodos quantitativos como qualitativos,
sobre a questão dos desenhos de pesquisa que seriam capazes de gerar inferências válidas. O terceiro grande vetor de transformação endógena é a contribuição de Ian Shapiro, também um dos cientistas políticos mais notáveis da contemporaneidade, né, da Universidade de Yale, e que argumenta que a produção do conhecimento em ciência e política tem um problema de fundo, de um descompasso entre os modelos, as teorias e a realidade empírica. Então, é fundamental que a ciência política passe enquanto disciplina, a se preocupar com problemas do mundo real e, ao mesmo tempo, seja capaz de construir teorias que dialoguem com os dados. Então, isso fez com que a maneira de se pensar teoria, análise de dados, comparabilidade, enfim, e toda a gama de possibilidades em termos de desenho de pesquisa fosse muito mais, digamos, realista, ou seja, de teorias que devem ser voltadas para explicar problemas da realidade, né? Ou seja, do mundo real. Então, voltando à apresentação, esse artigo identificou, né, que esses fatores eles seriam responsáveis pelo que ocorreu na disciplina e fez com que ela fosse radicalmente diferente do que ela é hoje. Isso visto do ponto endógeno e exógeno. Então, o que acontece é que essas transformações elas têm uma configuração bastante identificável, que eu procurei narrar com maior profundidade no artigo, ao longo de várias obras que pautam esse tema, que podem ser simplificadas da seguinte maneira, né? Da seguinte maneira. Então, essas transformações, de forma simplificada, estaria aqui. Então, a primeira delas é a demanda crescente por inferência causal, ou por causação. Então, todo conhecimento que se produz em ciência política, em última instância, seja por qualquer método, por qualquer teoria, deve ter um compromisso com causação. Isso é importante porque, em algumas disciplinas, como, por exemplo, na sociologia, na antropologia e em outras correlatas, o compromisso com causação não foi tão firme como na ciência política. Certo? Existem outros fatores que eu trabalho no artigo que mostram que o compromisso com causação, isto é, de compreender como determinadas causas produzem determinados efeitos sobre determinados problemas, em determinadas condições, continua a ser o propósito central. O segundo deles é a orientação por um paradigma chamado Empirical Integration Theoretical Models, ou Methods, né? Chamado EITM. Esse paradigma ele foi basicamente construído pela National Science Foundation nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, muito orientado pelo livro da Rebecca Morton, que é também uma cientista política que é mainstream, no livro Methods and Models. Esse paradigma pressupõe que a ciência política deva fazer uma integração muito forte da análise empírica com modelos formais, né? Tentando lastrear tudo isso num conceito que está ligado à identificação causal. Então, como eu falei, esses processos eles não são estanques, eles estão interligados. Então, aparentemente, eles podem parecer os mesmos, mas não são. Então, por exemplo, o EITM ele fala de métodos formais, modelos formais. A causação aí
estaria, por exemplo, ligada à nova metodologia qualitativa, por exemplo, quando você tem uma gama muito forte de trabalhos qualitativos que vem desde a década de 2000, a partir da obra de Brady Collier, né, chamado, e Seawright, chamado de Rethinking Social Inquiry, que vem tentando fazer com que os métodos qualitativos obedeçam, digamos assim, às regras de inferência. Então, a ITM não. A ITM é uma tentativa de resgatar um certo impulso dado pela Comissão Krauss nos anos 30 para fazer com que haja, na verdade, uma conexão mais forte, né, entre análise estatística com modelos formais. Isso eu explico bem no paper. O terceiro ponto, que obviamente está ligado a KKV e aos outros dois, é a ideia de que a qualidade inferencial, que aí está representada por QI, deve ser causada por desenhos de pesquisa cada vez mais sólidos e cada vez mais robustos. Desenhos de pesquisa, na verdade, são construtos analíticos, né, que tentam conectar teoria, base empírica e método. Então, a ideia, essa nova crença é muito forte. A presença de desenhos de pesquisa que possam, de fato, garantir que as inferências que nós geramos, as inferências causais, sejam válidas. Isso está ligado a um outro processo no mesmo nível aí que eu coloquei, chamado de revolução de credibilidade. Essa ideia de credibilidade é uma ideia que ocorre na economia uma década anterior, que, claro, está ligado à ITM, mas tem algumas especificidades diferentes, que faz com que a economia seja orientada por um esforço de identificação causal muito forte. Isto é, os modelos devem ser muito cuidadosos ao tentar especificar se as causas assumidas são aquelas que, de fato, produzem os efeitos que se são estimados, né? Então, isso tem um impacto muito grande com essa questão dos desenhos de pesquisa. Desenhos de pesquisa cada vez mais robustos podem levar a uma melhor identificação causal, e isso vai corroborando a tentativa de gerar análises causais mais críveis, né? Então, esse processo, na economia, ele foi muito forte e teve um impacto sobre a ciência política. Aqui, é extremamente importante identificar uma obra chamada Mostly Harmless Econometrics, de Angres e Prisky, certo? Que basicamente afirma que o grande problema das ciências sociais, na verdade, está ligado a problemas não identificáveis. Isso é, problemas em que somos incapazes, certo, de dizer se as causas geram aqueles efeitos e como. Então, a ciência política vai progressivamente tentando se mover, digamos assim, na ideia de uma credibilidade, ou seja, de uma revolução de credibilidade, onde a identificação causal tem um papel decisivo. Outro aspecto importante é a integração de métodos. Claro que isso tem a ver com o KKV e com a nova metodologia qualitativa, que surge derivada do Rethinking Social Inquiry, mas tem a ver também com a ideia de que uma crença muito forte, né, de que os métodos qualitativos e quantitativos podem gerar um conhecimento superior a cada um isoladamente. Então, seria, vamos dizer, vantajoso do ponto de vista metodológico tentar, sempre quando possível, integrar métodos. O sexto ponto
é a questão do ecletismo analítico, que é uma ideia muito sedutora de Peter Katzenstein, na Universidade de Cornell, e Rudra Seal, um livro, né, importante chamado de Analytical Eclectism, onde eles advogam, digamos assim, a ideia de que teorias, paradigmas e modelos devem ser ecléticos, flexíveis, superando aquele problema levantado por Thomas Kuhn, o problema na epistemologia das ciências sociais, né? Quando a gente pensa sobre esse problema, tem muito esse argumento de que determinados paradigmas, por razões ontológicas, metodológicas e epistemológicas, são incompatíveis com outros. Então, esses autores falam que, a bem de uma criatividade e de uma produtividade mais relevante, os cientistas políticos, né, e sociais, obviamente, devem se pautar sempre quando possível para gerar soluções e análises, digamos assim, mais flexíveis, onde você possa ter uma criatividade maior na conexão entre teorias. Então, isso aconteceu muito na ciência política, temos muitos exemplos aí, isso é abundante. Agora, importante entender, por exemplo, como, só para dar aqui um pequeno exemplo, como, por exemplo, no paradigma das narrativas analíticas, né, de Bates, Levy e outros, né, a blend entre escolha racional na teoria dos jogos com institucionalismo histórico. Ou no livro de Grief, sobre o comércio medieval, né, que é uma obra-prima também, onde se tem a ideia de combinar game theory com análise histórica institucional em profundidade, e outros, e outros, e outros. Claro que isso também é um problema, né, porque muitas vezes essas integrações de teoria não são fáceis e precisa-se de ter muitos skills para que isso seja feito. Mas a ciência política estaria sendo orientada, digamos assim, por esse blend de teorias. E, por fim, a importante reflexão de que design trumps analysis, né? De que os métodos passam a ter primazia sobre a análise de dados. Isso é muito importante porque métodos referem-se a regras, e regras estão orientadas por problemas, e problemas estão orientados por teorias. Então, muitas vezes, na ciência política, determinados cientistas, por serem muito ligados ao mundo empírico, eles tendem a obnubilar, né, a subjugar questões teóricas. E a orientação é que os métodos têm primazia, ok, mas eles precisam estar ligados a reflexões teóricas relevantes. Métodos não estão desacoplados de teoria. Então, para finalizar, já estamos no tempo previsto, essas foram, digamos assim, transformações substanciais que a disciplina passou, e ela nunca mais foi a mesma. Então, a ciência política tem sido uma disciplina cada vez mais rigorosa, muito mais forte do ponto de vista de sua competitividade, sobretudo com a economia no nível de alta produtividade, é disso que eu estou falando. E só para dar um exemplo muito pequeno, né, nos prêmios, né, Nobel, por exemplo, Elinor Ostrom e outros. A Ostrom foi a primeira mulher, né, a ganhar o Nobel. Então, ela vem da ciência política com preocupações sobre ação coletiva e tudo mais. Então, a ciência política vem progressivamente ocupando um espaço substantivo no poder, né, na estrutura de poder, na produção de conhecimento. Então, essa pesquisa, claro, ela não se confina a esse artigo é um artigo inicial, e eu venho desenvolvendo já uma gama de outros trabalhos,
muito conhecidos na área de ajuste inferencial, transformações de cientificidade, pluralismo analítico, que é uma teoria original que eu desenvolvi, e que vem tentando, junto com o meu grupo de pesquisa, produzir dados empíricos para teste dessas teorias. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre esse artigo. Então, eu creio que estamos finalizando por aqui. Foi uma ótima oportunidade para interagirmos e até a próxima.